Não basta você desejar, sonhar com harmonia, um casamento maravilhoso. A gente precisa de tomar uma decisão. É preciso assim, a gente rever alguns princípios, algumas crenças que regulam o nosso jeito de pensar, regulam o nosso jeito de sentir e de agir. Então nós vamos o quê? Aprender novos comportamentos. Quando a gente toma essa decisão e começa a focar numa mudança, a buscar uma mudança, a valorizar a necessidade, a importância que tem. Isso também é a partir do significado que a gente dá para os relacionamentos. E uma coisa é que a mente, ela não acompanha a ordem cronológica das coisas, da vida. Ela não distingue o tempo. Então, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: ah, mas fulano está agindo igual uma criança. Uma pessoa lá de seus 40, 50 anos, alguém reclamar que está agindo igual criança. E a questão é que está mesmo, está agindo igual criança mesmo. O que acontece? Sua criança interior, a minha criança interior, quando eu tenho um comportamento infantil, está tentando preencher uma falta que houve na minha infância. Alguma falta de afeto, de carinho, de proteção, alguma insegurança que foi gerada e que não foi atendida satisfatoriamente nessa necessidade na minha infância. E aí eu posso ter 90, 100 anos, eu vou estar cobrando isso aí, tentando resolver para ficar tudo certo. Então a gente tem isso. E às vezes a gente se pega com certos comportamentos que nós mesmos questionamos. Então o marido pode comportar diante da esposa, cobrando dela atitudes de mãe, porque foi a falta que ele teve, que a mãe faltou com ele na infância, ele interpretou na primeira infância, principalmente, interpretou de forma equivocada, que a mãe tinha que estar ali naquele momento para atender seu chamado, seu choro, e a mãe não estava. Então aí a esposa, ele carrega aquilo, quando casa, ele vai cobrar da esposa aquele mesmo tratamento que a mãe deveria ter dado. Com a mulher também acontece a mesma coisa. A referência que tem de pares, que nós temos de formação de pares, de casal, é na infância. Lá pelos 5 anos nós já entendemos que as pessoas vivem em pares. O pai, a mãe, o tio, a tia, então a gente já tem essa noção. E às vezes tem alguma coisa que está truncada, não é interpretado corretamente. Então é possível corrigir isso. Pode ter a idade que for, é possível corrigir sem estar cobrando do outro. É possível corrigir nós nos conhecendo, identificar de onde vem essa falta e o que pode fazer para preenchê-la. Não ficar cobrando da pessoa, talvez até da pessoa errada. E a gente joga chorando, faz chantagem, reclama, grita, quebra objetos dentro de casa e outros comportamentos totalmente infantis. Isso para chamar a atenção, igualzinho uma criança. E o certo é, nós adultos, quando a gente quer algo, a gente faz. Criança, quando quer alguma coisa, pede, chora, grita, dá birra, esperneia, rola pelo chão. Então, às vezes, a gente age igualzinho uma criança. Então, como os casais, como é que eles podem romper esse impasse de relacionamento e ressignificar esses comportamentos, né? Um dos meios que eu penso, acredito que pode ser, que foi o que eu busquei, é estudar, se conhecer a história do outro, perceber as diferenças individuais, por que ele age assim, não é de hoje que age assim, alguma coisa está acontecendo e a gente não via, a gente estava cego.
Então, é buscar o autoconhecimento, o conhecimento do outro, aceitar aquilo que não pode mudar, algum traço de temperamento, traço de caráter que dele não tem como. E conversar, dialogar bastante, com muito amor, perceber as dificuldades que ele tem de se expressar, conhecer a linguagem do amor dele ou dela, como ele ou ela gosta de ser tratado e amado, né? Então são essas buscas, e foi isso que eu busquei fazer. Melhorou muito. Essas dificuldades, elas vão aos poucos, sempre vão ter dificuldade, mas elas vão aos poucos diminuindo, tendo outro significado, tendo outra importância. Talvez até nenhuma importância a certas dificuldades, sofrimentos que eu sentia. E os casais, eles não percebem que isso traz das famílias de origem, da mãe, do pai, ou dos avós, ou dos tios, ou de alguém que criou, que foi referência para nós, né, na infância. Então tem que perceber isso, conhecer a história dos antepassados também é bom, né, porque a gente traz muita carga, muita energia, às vezes até positiva, outras negativas deles, né, muita força, o que a gente chama de padrão comportamental, né? E acaba repetindo. Repete, talvez por lealdade, a gente repete por respeito. Se meu pai e minha mãe fizeram assim e deu certo, a gente acha que deu certo, né? Eles passaram pra gente isso que deu certo. Se fizeram isso e deu certo, por que eu vou fazer diferente? Talvez um comodismo também nessa parte, né? Então, qual é a pergunta que fica para nós? O que leva uma pessoa a desprezar as maravilhas que a vida tem e viver em sofrimento, em reclamação, punindo alguém, subestimando a capacidade do outro, fazendo o outro sofrer, ou com ciúmes exagerados? Então, o que leva a pessoa a viver dessa forma? Ou se anulando também, né? Vive o outro, morre o eu, né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, fica para depois. Tem muita gente, muito casal assim, muito pai e mãe que vive só para a função de pai e mãe e não vive um para o outro, para si. Então, seria medo, né, de não ser aceito. Isso eu fico me perguntando, o que leva as pessoas a não buscar ajuda quando não consegue sozinho ou entre eles resolver um relacionamento? E a dica que fica, a orientação que eu passo é: busque ajuda. Se não consegue conversar, chegar no entendimento, obter as respostas entre eles, né, entre o casal, busque ajuda, procura terapia, procura alguém amigo ou outro casal, pergunta-se como que eles fazem nessa situação. Busque, se abra, não precisa de esconder certas coisas, é bom conversar. Então a terapia também ajuda muito. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer.